Henry é um arrastador para cima profissional que está prestes a pendurar o rifle e aproveitar a vida. Mas a aposentadoria é adiada quando mandam um cara exatamente igual a ele para fazer o cara virar estampa de camiseta. E aí, tecnólogo, tudo beleza? Hollywood tem alguma coisa com Will Smith e armas. Em Gemini Man de 2019, não contente com um Will Smith armado, o filme coloca 2 Will Smiths com rifle para se enfrentar. Bora ver como essa treta se desenrola? Então chega mais. Henry Brogan é um ex-fuzileiro naval e ex-franco-atirador do Corpo de Reconhecimento das Forças Especiais. Ele foi enviado para a Bélgica para eliminar um bioterrorista que está a bordo de um trem. Um jovem agente chamado Marino também está no trem para passar as coordenadas para ele. Com tudo pronto, Henry prepara seu rifle e carrega uma bala, não pretendendo errar. O trem entra no campo de vista dele e tudo está correndo bem até que uma garotinha fica entre Henry e o alvo. Por causa disso, ele espera até o alvo estar bem na mira de novo para mandar chumbo. Depois, enquanto Henry e Marino pegam as coisas para ir embora, Marino puxa a conversa, todo empolgado com o acerto de Henry, afirmando ser o melhor até agora. Ele mostra pro cara um vídeo que fez no trem com a bala indo no pescoço do cara e não na cabeça, mas Henry fala para ele apagar o vídeo. Mais tarde, Henry queima a foto do alvo marcando, já que a missão foi concluída, e volta para sua vida solitária em uma cabana remota. Enquanto tá lá, ele recebe um alarme de movimento na propriedade. Foi seu supervisor e amigo que chegou. O nome dele é Patterson. Henry comenta que deve estar envelhecendo porque não ter acertou o alvo onde pretendia. Ele tá pensando em se aposentar e deixar as missões para a galera mais jovem. Ele conta para Patterson sobre a menininha, indicando que ela ficou bem perto de EA de Americanas. Henry fala que essa vida tá começando a afetar ele. No dia seguinte, Henry passa pelo cais e conhece Dani, a nova funcionária do quiosque de aluguel de barcos. Ela puxa a conversa com ele e a gente fica sabendo que Henry é super alérgico a abelhas. Henry navega seu barco até encontrar com um iate massivo que pertence a ex-companheiro de marinha chamado Jack. Os dois conversam sobre os velhos tempos e depois Jack mostra uma foto de Valerie, o bioterrorista do trem, perguntando se Henry realmente sabe quem ele é. Jack revela que o cara era um bioengenheiro russo e que o arquivo que Henry recebeu estava adulterado. Ele fica chocado e exige falar com o contato de Jack, e Jack concorda com o pedido. Enquanto o amigo começa a mandar uma mensagem criptografada para o contato dele, Henry vê um brilho no céu. Na verdade, o objeto brilhoso era um drone usado por Lassiter, a diretora da agência, controlado por um ex-militar e empresário importante chamado Clay Varys, para ouvir a conversa de Henry e Jack. Lassiter planeja usar o protocolo da DIA para conter Henry, mas Varys está preocupado que o contato de Jack possa levar Henry diretamente de volta a eles. Varys quer o controle da operação para eliminar Henry e até diz que já tem a pessoa certa para fazer esse serviço, mas Lassiter se recusa e fala que vai dar essa missão para uma equipe. A essa altura, Henry já voltou para o próprio barco, mas ainda está preocupado com aquele brilho que viu no céu. Por acaso, ele percebe que o medidor de velocidade do barco está solto e, inspecionando a peça, vê que tem um rastreador escondido ali. No cais, ele mostra o rastreador para Dani e acusa ela de ser da agência de defesa. Dani nega e fica na defensiva. Então, Henry se desculpa e pede para ele se encontrar no cais para conversar. Mais tarde, Henry leva flores para Dani quando encontra com ela no lugar combinado. Mas essa não é a única coisa que ele levou. Ele mostra um papel com a identidade dela na agência, forçando ela a dizer a verdade. Na verdade, a Dani é uma ex-marinheira que agora trabalha para a agência e foi encarregada de seguir Henry. Ele pergunta se essa tarefa não incomoda ela, já que ele só quer se aposentar. Após o jantar num restaurante do cais, Dani pergunta por que Henry está se aposentando e ele diz que é por causa da consciência dele. Naquela noite, Jack está de boa no iate quando começa a ficar desconfiado e pega um 38. Ele é atacado por homens que jogam o cara para fora do barco para dormir com os peixes. Ao mesmo tempo, Henry é acordado com o alarme de movimento apitando outra vez e vê alguns homens se aproximando de sua casa no meio da noite. Ele liga para o Jack, que não atende. Logo em seguida, ele liga para Marino e diz para o cara vazar do apartamento.
mas nesse momento houve balaços pelo telefone. A equipe de agentes da organização se aproxima da casa, mas Henry consegue despachar todo mundo que chega. Logo depois, ele aparece no quarto da Dani, que desperta no susto, já puxando um trabuco para ele. Henry conta o que aconteceu, mas Dani nega saber de qualquer coisa do ataque. Ele acredita nela e avisa para ela se preparar porque ela deve ser o próximo alvo. Ela corre para pegar as chaves do barco no escritório, mas é emboscada por um agente. Os dois começam a lutar, quebrando tudo no cômodo. Quando o homem se distrai com o som de tiros do lado de fora, Dani aproveita a oportunidade e dá um golpe no cara, prendendo os braços e as pernas dele. Apontando um trabuco pro cara, ela exige saber quem mandou ele ali. Então, tecnólogo, antes de contar o que acontece daqui pra frente, vou pedir um favor. Se você viu esse recap até aqui, deixa seu like no vídeo. Se você não tá inscrito no canal, aproveita para fazer isso e seguir vendo vídeos irados com esse. Os dois se apressam pro cais, mas antes de partir, Henry avisa que ela vai ter que deixar tudo para trás e fugir. Sem pensar duas vezes, Dani joga o telefone no mar e os dois navegam para longe. Depois de ver as fotos da operação fracassada, Lassiter decide dar uma chance ao plano de Varys. A empresa de Varys se chama Gemini e ele promete criar uma nova raça de soldado capaz de derrubar Henry. Henry e Dani param numa pequena ilha para descansar. Ela pergunta se o governo já tentou mandar ele de arrasta para cima antes, mas Henry diz que tudo aquilo é novo para ele. Os dois são interrompidos por um avião de um dos associados de Henry, o Barão, que também é ex-Black Ops. Barão fica chocado ao saber que Jack pode ter ido de Americanas e oferece um lugar para os dois se esconderem. Enquanto isso, Patterson está na escola do filho quando recebe uma ligação de Henry exigindo respostas. Patterson admite que Marino e Jack já foram ver se no céu tem pão, mas jura que não participou do ataque. Ele conta que Varys e Lassiter estão trabalhando juntos e que Valerie estava trabalhando como cientista na Gemini. Henry acusa Patterson de usar ele para eliminar alvos inocentes e se recusa a se entregar, mesmo com Patterson implorar para ele fazer isso. Depois da ligação, Dani fala que a Gemini é uma empresa militar privada. Henry explica que tanto ele quanto o Barão serviram sob o comando de Varys no exército e que o cara tentou contratar os dois quando começou a Gemini. Os três chegam na Colômbia, onde Henry fala do dia que Varys levou ele para o mar e mandou ele nadar, mesmo sabendo que Henry tinha medo de água. Henry acabou morrendo por alguns minutos antes de ser ressuscitado. Na manhã seguinte, Henry acorda e percebe um movimento num telhado próximo. Ele pega seu 38 e corre para Dani, dizendo que tem um atirador por perto. Depois de falar para o Barão cuidar da Dani, ele decide sair para atrair o atirador para longe deles. Enquanto caminha pela rua, Henry vê que está sendo seguido e abre fogo. O cara manda chumbo nele também, mas ele não chega a atirar porque vê que o assassino tem o mesmo rosto que ele. Depois que o choque passa, Henry volta a abrir fogo, quase encurralando o cara, que escapa no meio de uma chuva de balas. Mas ele não desistiu ainda. Ele rouba uma moto e sai em alta velocidade entre as ruas estreitas da cidade. Só que o cara também conseguiu uma moto e continua atrás dele e até consegue acertar Henry no braço. Henry mete bala na moto do seu gêmeo, mas o cara logo rouba outra e segue com a perseguição. Quando fica sem balas, ele acelera até alcançar Henry e o lança para fora da moto. Ele continua usando a moto para atingir Henry, que se livra de um golpe fatal. No ponto alto da luta, a polícia aparece, mas prendem Henry enquanto o outro cara desaparece. Dani e Barão encontram o boné do gêmeo do Henry e se perguntam quem ele realmente é. Para tirar Henry da cadeia, Dani finge que vai levar ele para ficar sob custódia da agência. Juntos de novo, os três vão para um telhado onde Henry diz que precisa ir para Budapeste, onde o informante de Jack mora. O Barão consegue que avião emprestado com um amigo para fazer a viagem. No voo, Dani se pergunta se Henry teve um filho, apontando que aquele cara é estranhamente parecido com ele. Henry concorda, dizendo que foi como ver um fantasma do seu passado. No EUA, Varys está em casa quando o jovem clone dele aparece, querendo falar com ele sobre seu último alvo. O assassino, que se chama Junior, não conseguiu ver muito bem o rosto de Henry, mas teve a impressão que conhecia cada movimento que ele faria. Ele pergunta a quem realmente é seu alvo, mas o militar desconversa, dizendo
que o que ele está sentindo é medo e que precisa superar isso. No dia seguinte, em Budapeste, Danny se encontra com um contato e entrega amostras de Junior e Henry para um teste de DNA. Depois, ela se encontra com o Barão e Henry e revela o resultado do teste. Junior é, na verdade, um clone literal de Henry. Henry se encontra com Yuri, contato de Jack, querendo uma explicação sobre o Dr. Valerie. Yuri fala que Varys atraiu Valerie para os Estados Unidos, financiou um laboratório de clonagem e depois mandou Henry despachar o velho quando ele tentou voltar para a Rússia. Além disso, Varys conseguiu clonar Henry há alguns anos e criou Junior como seu próprio filho, treinando o cara para ser o assassino perfeito. Yuri quer que ele e Henry trabalhem juntos para derrubar Varys antes que seus experimentos sejam produzidos em massa. Mas quando Henry se pergunta por que eles não enviam um míssil, Yuri explica que Henry será o próprio míssil. Danny quer que Henry se encontre e converse com Junior antes que as coisas piorem, porque ela acha que o cara seria a melhor chance deles contra Varys. Alguns dias depois, Lassiter está numa cafeteria quando um entregador chega com uma mensagem de Henry, indicando que ele conhece a rotina dela. Depois ele liga para ela, mentindo que ela está cercada por atiradores. Ele fala que pegou Danny como refém e só entregará ela para Junior. Naquela noite, Henry e Danny chegam ao local da entrega. Ele fica no carro enquanto ela se coloca à vista. Danny vê Junior e vai encontrar ele, atordoada com a semelhança com Henry. Junior faz ela tirar as roupas para poder fazer uma revista minuciosa em busca de um microfone. Aí, ele liga para o Henry dando um local de encontro e ameaçando matar Danny se ele não aparecer. Junior faz Danny dirigir um táxi e ignora quando ela começa a fazer perguntas para conhecer ele melhor. O ponto de encontro são as catacumbas, onde prepara uma armadilha e apaga as luzes. Usando óculos de visão noturna e uma máscara de gás, Junior obriga Danny a se amarrar. Ela até tenta dizer que a Gemini está mentindo para ele, mas Junior tapa a boca dela com fita adesiva. De repente, rola uma explosão e Junior fica cego por uns segundos. Henry chega, aponta um trabuco para ele, os dois finalmente se olham de perto por um minuto antes de Henry revistar o clone. Henry liberta Danny e avisa a Junior que não foi ali para despachar ele, mas vai fazer isso se precisar. Ele também fala que sabe tudo sobre Junior, até suas alergias e aversões. Isso tudo para tentar convencer Junior que ele é um clone, mas Junior se recusa a aceitar. O clone ataca Henry e os dois começam a lutar, trocando golpes violentos nas catacumbas. Danny tenta intervir, mas Henry diz para ela não atirar para não eliminar Junior. Como Junior é mais forte, consegue dominar Henry, que mesmo assim continua na briga. Junior é implacável e os dois se jogam na água. Vendo a cena, Danny é obrigada a atirar no braço de Junior para salvar Henry. O clone escapa e Danny ajuda Henry a voltar para o carro do Barão. Enquanto recupera o fôlego no carro, Henry diz: AOS parceiros que vai atrás de Varys. Na Gemini, Varys está no escritório quando Junior aparece, dizendo que sabe que foi feito em um laboratório e tá pistola por Varys ter mentido para ele a vida toda. Na cara dura, Varys revela que o plano era criar Junior exatamente como Henry, dando todas as forças de Henry, mas nenhuma fraqueza. Junior fica arrasado e começa a chorar. Varys o abraça, dizendo para ele não duvidar de si mesmo. O Barão, Danny e Henry voltam para os Estados Unidos, mas são emboscados por Junior, que atira veneno de abelha em Henry. Como é alérgico, Henry cai com dor, sem conseguir respirar, até Junior dar o antídoto para ele, afirmando que queria ter certeza. Junior fala que Varys consegue rastrear o grupo por um implante no braço de Henry e que decidiu se juntar a eles para derrubar Varys. No caminho, Henry fala para Junior sobre sua vida, seus pais e sua infância. Ele também conta como conheceu Varys e se tornou quem é hoje. Ele quer que Junior deixe essa vida e tenha uma vida de verdade antes que seja tarde demais. O problema é que Junior não acredita que possa ser outra coisa. Junior então recebe uma ligação de Varys, que sabe que ele está com Henry e avisa ele para sair dali. Junior ignora o aviso, mas quando vira a esquina, a van do grupo é atingida por um míssil. Henry, Danny e Junior escapam, mas o Barão vai de arrasta para cima. Enquanto Henry e Danny correm para se proteger, Junior foge. Uma equipe liderada por Varys começa a invadir a área e Junior tenta convencer o militar a parar o ataque, mas Varys
recusa. Uma metralhadora começa a disparar contra Henry e Danny, forçando os dois a vazar dali rápido. Henry despacha logo 2 dos caras que invadiram o prédio, e junto com Danny, ele elimina o resto que tá do lado de fora. Nesse meio tempo, Junior tenta desarmar Varys e os dois começam a lutar, mas o militar leva vantagem. Henry e Danny tão habilmente metendo bala nos capangas para abrir caminho até que Danny é baleada na perna e Henry tem que arrastar ela. Junior consegue dominar Varys e aponta a arma para ele, mas não consegue atirar. Danny consegue fazer uma gambiarra para enfaixar a perna, mas tem mais gente chegando e eles estão ficando cercados. Então, Henry usa a última bala para despachar 2 homens antes de entregar um machado para Danny. De repente, os agentes que estavam cercando eles são baleados por Junior, que chegou para ajudar. Varys acorda no telhado e manda outro capanga atrás de Henry. Esse cara mascarado tem habilidades incríveis e até aguenta balaços com seu traje à prova de bala. Só que o grupo tá unido e preparado. Henry joga o cara para trás e Danny toca fogo nele. Quando o cara resiste, Junior descarrega uma espingarda no peito dele até ele finalmente cair. Quando Henry remove o capacete do assassino, vê que o cara era outro clone dele. Nesse momento, Varys aparece dizendo que queria um exército de homens tão bons quanto Henry. Ele tenta convencer a galera que criar um exército desse tipo é melhor do que mandar humanos pra guerra, porque essa galera não sente dor ou remorso. Junior fica com pistola com essa conversa e tá prestes a atirar em Varys, mas Henry impede ele e convence o cara a não seguir esse caminho. Então ele pega a arma de Junior e dá um balaço a queima-roupa em Varys, mandando o cara de arrasta pra cima. Mais tarde, Patterson diz a Henry que a Gemini foi fechada e Junior tá seguro. Ele se desculpa por se envolver na treta e deseja uma aposentadoria feliz para Henry. 6 meses depois, Henry se encontra com Danny em uma faculdade onde Junior foi matriculado. Animado, Junior cumprimenta os dois antes de receber documentos com sua própria identidade nova. Projeto Gemini é um filme que foi lançado em 2019. Bom tecnólogo, vou ficando por aqui, mas antes, um último recado. Se esse vídeo te ajudou poupando algumas horas do seu tempo, te peço para aproveitar e também ajudar outras pessoas. Um grande abraço e não deixa de conferir os outros vídeos aqui do canal, beleza?